Boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo doutrinário virtual. E eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de podermos estar fazendo uso dos recursos tecnológicos e, através desses recursos que nos são disponibilizados, podermos estar levando a palavra do Senhor aos corações. Então, isso é motivo de muita alegria e de muita gratidão a Deus. Estamos vivendo um momento singular na história, um momento onde uma epidemia está atingindo a Terra na sua totalidade. Milhões de pessoas estão sendo atingidas, estão morrendo, estão adoecendo com o coronavírus. A sociedade está vivendo um confinamento, um isolamento social, e tudo isto tem levado ao pânico à população mundial. As pessoas confinadas em suas casas, a economia parcialmente estagnada, milhares de pessoas morrendo, o caos, de um certo modo, se instalando, uma inquietação política, uma agitação política no cenário mundial. Então, tudo isto tem trazido muita angústia à nossa nação e ao planeta de um modo geral. Eu, mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos e quero pedir que, por favor, sinalizem como é que vocês estão recebendo a transmissão. Se está havendo alguma dificuldade com relação ao vídeo ou ao áudio. Na introdução, na primeira tentativa de entrarmos, nós tivemos uma certa dificuldade aqui, mas me parece que a situação foi resolvida. Então eu gostaria que quem está assistindo se pronunciasse e dissesse se o áudio, o vídeo está sendo transmitido normalmente. Quero agradecer ao pastor João pelo convite, como representante do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, então representando também o Conselho, e quero dizer da minha gratidão pelo convite de poder fazer a exposição doutrinária desta noite. Quero também pedir a todos que abram a sua Bíblia, as suas Bíblias, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 4. O nosso estudo doutrinário desta noite, ele tem por tema o sentido da vida na divindade de Cristo. Então, nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 1 e no versículo 4. A palavra de Deus, ela nos diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vamos fazer uma oração e em seguida eu farei a exposição do nosso estudo doutrinário. Oremos. Querido Deus, Pai bendito, nós louvamos o teu nome, teu glorioso nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estendido as tuas mãos poderosas sobre o teu povo. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Como a tua palavra disse, que o Senhor estaria conosco todos os dias. E nós cremos que assim tem sido. O Senhor está conosco tanto na calmaria quanto na tempestade. Obrigado, ó Pai, obrigado pela igreja, obrigado pela comunhão dos irmãos, obrigado porque o Senhor nos tem sustentado materialmente, o Senhor nos tem sustentado espiritualmente, e mesmo em meio a todo o caos, Senhor, o Senhor tem trazido paz
aos nossos corações. O Senhor tem trazido calma à nossa alma e nós te damos graças por isto. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha sobre cada um através do teu Espírito Santo, cada pessoa que está nesta noite sintonizado, ó Deus, neste grupo de Facebook, ouvindo, ó Deus, a tua palavra, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha iluminar a nossa mente e venha trazer consolo ao teu povo nesses dias tão difíceis que estamos atravessando. Seja conosco, seja com a tua igreja, tanto local como a tua igreja universal, ó Deus, espalhada em toda a face da terra. Recebe, meu Deus, esta oração que nós te fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tomás de Aquino, um teólogo do século 12, 13, ele vai dizer que dentro de cada ser humano, dentro de cada pessoa, existe uma sede de felicidade, existe uma sede de sentido, de propósito na vida. Então, nós como seres humanos, estamos sempre buscando um sentido, um significado, estamos buscando um propósito para as nossas vidas. Josh McDowell, um teólogo contemporâneo, ele narra uma experiência pessoal que ele teve na sua juventude. Josh McDowell, ele era nascido em família cristã, em família evangélica, e por muito tempo ele frequentava a igreja em sua juventude. Ocorre que em determinado momento da sua vida, próximo de ir para a faculdade, de ir para a universidade, ele, que era bastante religioso, começou a se indagar, a fazer alguns questionamentos, e essas perguntas inquietavam a sua alma. E então ele perguntava: quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Para onde eu vou? E essas perguntas o inquietaram por muito tempo. E é interessante que, apesar de ele fazer parte de uma denominação religiosa cristã, evangélica, mesmo assim, ele não encontrava respostas que satisfizessem a sua alma. Acontece que este jovem chegou à época de ir para a universidade, e então, quando ele entra na universidade, ele abandona as suas crenças, ele abandona a sua vida religiosa, e ele então vai procurar as respostas para as suas inquietações, para as suas crises existenciais. Ele vai buscar essa resposta na educação formal, ele vai buscar essas respostas na cultura. E o que é que acontece? Quando ele entra na universidade, ele passa a fazer esses questionamentos do sentido da vida, do porquê está aqui, do para que está aqui, para onde ele vai, qual o propósito, qual o significado e o sentido da sua existência. Ele começa a fazer essas questões aos seus professores, ele começa a fazer essas indagações aos outros alunos na universidade. E o que é mais interessante é que o Josh McDowell, ele percebeu que tanto os professores ali naquela universidade, quanto os alunos estavam perdidos. E ele teve a certeza ainda maior disso quando ele, certa vez, viu um aluno vestido numa determinada camiseta, e lá na camiseta estava estampada uma frase
não me siga, estou perdido. Então, aquelas inquietações continuavam povoando a alma de McDowell. Ocorre que certo dia, lá na universidade, ele tinha percebido que havia um grupo de cristãos naquela universidade. Era um grupo formado por 8 alunos e 2 professores. E ele algumas vezes se aproximava daquele grupo para ouvir o que eles estavam debatendo, para ouvir o que eles estavam dialogando entre eles. E apesar dele ter se afastado da religião, da religiosidade, mas ele ainda mantinha a curiosidade para tratar de temas relacionados à religião, relacionado ao âmbito espiritual da vida. E então, certa vez ali na sua sala de aula, tinha uma aluna que era cristã, e ali naquele ambiente iniciou-se um debate acalorado sobre a existência de Deus, sobre a vantagem, sobre a importância do cristianismo. E ocorre que durante aqueles debates, então, McDowell ele se levanta e ele diz que o cristianismo, que Deus não existe, ele diz que o cristianismo é coisa para os fracos, e assim aquele debate ele se prolonga. Acontece que quando os debates cessaram, quando os debates encerraram, o Josh McDowell ele recorre àquela aluna e ele fica intrigado porque ele já vinha observando o modo como ela vivia, o seu comportamento, a sua conduta. Então ele pergunta para ela o que era que havia nela, que ela era uma pessoa tão diferente. O que é que fazia com que ela se destacasse dos demais alunos ali naquela universidade? Então a aluna, ela responde que o que faz ela ser diferente é Jesus Cristo. E então quando ele ouve essa resposta, ele diz para ela: olha, eu estou cansado de religião. Eu não acredito nisso. Eu não quero mais saber de religião. E então aquela jovem, ela diz para ele: olha, eu não falei de religião. Eu não falei que religião mudou a minha vida. Eu falei que Cristo mudou a minha vida. Cristo fez a diferença no meu viver. E então, pela primeira vez, aquele jovem universitário, ele sente algo diferente. E ele passa então a refletir sobre o âmbito espiritual, sobre a sua vida espiritual. E ele sente uma necessidade agora diferente. Ele sente a necessidade de fazer uma descoberta ainda mais profunda com relação àquela resposta que aquela aluna havia dado para ele. E complementando a resposta dela, ela diz que ela faz uma diferença. E ela diz: olha, você está confundindo religião com cristianismo. Então ela explica: religião é o homem tentando abrir um caminho para chegar em Deus. É o homem abrindo o caminho através das suas boas obras para alcançar a salvação. E ela explica então que o cristianismo é diferente. Ela diz que o cristianismo é Deus vindo do céu através de Cristo para salvar homens e mulheres pecadores. Então aquela resposta faz uma diferença enorme na vida de Josh McDowell. E então, ainda descrente, ainda no espírito cético, ele continua relutante ali com aquela aluna. E então,
a aluna, ela propõe para ele: por que você não faz um estudo? Porque você que tem um espírito de pesquisa, de estudo, um espírito científico, por que então você não aplica uma metodologia científica e faz um estudo histórico a respeito dos ensinamentos bíblicos e especialmente dos ensinos relacionados ao cristianismo? Então, McDowell, ele tentando, na verdade, não provar a existência de Cristo, não aprender mais sobre Cristo e sobre o cristianismo, o que é que ele faz? Ele se propõe a fazer realmente essa pesquisa profunda, mas não nesse sentido de provar a existência de Cristo, mas provar exatamente o contrário. Que Cristo, havia fortíssimas evidências históricas de que Cristo não existiu, de que isto foi apenas uma criação. Ele questionava a historicidade de Cristo. Então, o que acontece? Ele aceitou esse convite. Ele aceitou o convite e ele fez uma coisa interessante. Ele abandonou, trancou, na verdade, aquele período lá na universidade, e ele passou a fazer estudos profundos em história. E ele passou a frequentar as melhores bibliotecas da Europa e fazer estudos cada vez mais aprofundados sobre a historicidade de Jesus Cristo. E fazendo assim, é interessante que no livro Mais que um Carpinteiro, que mais tarde Josh ele vem a escrever, ele diz que naquela busca de provar a inexistência de Cristo, de provar a falibilidade das Escrituras, ele chega a uma conclusão totalmente diferente. Ele conclui que tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento são os manuscritos, os registros documentais ou documentários mais confiáveis, ou eles estão entre os documentos mais confiáveis de todos os documentos que narram a história da humanidade. O que é interessante é que Josh, ele, para fazer o seu estudo sobre Jesus Cristo, seu estudo histórico, ele teve que chegar a uma conclusão, a uma premissa. Qual seria o método que ele iria utilizar para estudar sobre Jesus Cristo? Então ele descobriu uma coisa, que o método científico que ele utilizaria, o método de estudo, não poderia ser o mesmo método que se utiliza para estudar experiências de ordens numéricas, de ordens científicas. Por exemplo, quando um cientista ele quer estudar um fenômeno físico ou um fenômeno químico, o que é que ele faz? Inclusive, ele dá na sua obra Mais que um Carpinteiro, Josh, ele diz o seguinte, ele diz que se alguém afirmar, por exemplo, que um determinado sabonete ele flutua num determinado volume de água, numa determinada temperatura, então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse sabonete, por exemplo, ele vai pegar aquele determinado volume de água, ele vai submeter aquele volume de água a uma determinada temperatura, e então ele vai inserir o sabonete ali naquele líquido. Ele vai fazer as suas anotações, ele vai coletar dados, ele vai fazer comparações entre os dados que são coletados e, finalmente, ele vai formular a sua hipótese, ou ele vai comprovar a hipótese que ele anunciou. Então, é assim que se faz um estudo de um fenômeno científico.
Acontece que para se estudar um fato histórico, ele entendeu que não se poderia aplicar o mesmo método, não se poderia aplicar o mesmo princípio. Por quê? Eu vou dar um exemplo bastante simples. Se o método para se provar determinados fatos fosse exclusivamente o método científico, então havia muitas coisas que nós não poderíamos provar. Deixa eu dar apenas alguns exemplos aqui. Como é que nós podemos provar que existiu o Império Grego? Como que nós podemos provar que existiu o Império Romano? Como nós podemos provar que existiu Platão, Sócrates, Nero? Como nós podemos provar que houve Alexandre o Grande na Grécia? Ou, por exemplo, mais recentemente, como nós poderíamos provar que Martin Luther King, ele foi líder de um movimento nos Estados Unidos que lutava por direitos civis? Aqui no nosso país, como nós poderíamos, por exemplo, provar que Tiradentes, ele foi enforcado, ele foi esquartejado e os seus pedaços foram espalhados pela cidade lá de Ouro Preto? Como nós poderíamos provar isso? Então não há um método científico. Não há um método científico para provar isso. Então o método para se provar isso é diferente. E isso se faz, segundo Josh, ele vai dizer que o método para se provar isso é se fazendo o quê? É se fazendo um estudo histórico legal. Da mesma forma como os fatos históricos eles são provados, então os fatos, sabendo nós que a Bíblia, ela não é apenas um livro, ela não é apenas um livro profético, ela é um livro histórico, ela é um livro profético. Então existem essas duas partes na Bíblia. Então, a partir desta conclusão é que nós vamos ter o estudo de Josh, procurando então fundamentar, ou na verdade provar, que não havia historicidade nos registros, por exemplo, do Evangelho ou do Antigo Testamento. Pois bem, o que é que acontece? Durante esses estudos, como já foi dito, quando ele pega esses documentos, quando ele faz uma análise dos textos, análise histórica, análise das evidências internas à palavra, análise das evidências externas à palavra e as provas bibliográficas, então, ele vai dizer o seguinte, que para ele ser honesto intelectualmente, quando ele conclui a sua pesquisa, para que haja nele uma honestidade intelectual, ele precisaria declarar que os manuscritos do Antigo e do Novo Testamento, ele apresenta um grau de historicidade extremamente confiável. E mais, muito mais confiável até do que muitos documentos da história secular. Pois bem, feito estas considerações, nós podemos agora voltar e falar um pouco sobre Jesus Cristo, sobre as descobertas que, na verdade, Josh ele vai fazer acerca da pessoa de Jesus Cristo. Algumas coisas que são bastante interessantes. Na verdade, elas estão já na Bíblia, mas é impressionante a perspectiva, a abordagem, então, que ele faz. C.S. Lewis, ele vai propor o seguinte: Jesus Cristo, ele faz algumas declarações durante o seu ministério. E então, C.S. Lewis, analisando a vida de Jesus Cristo,
analisando o ministério de Jesus Cristo, os ensinamentos, as declarações dele, então C.S. Lewis ele vai propor o seguinte: ele vai dizer que ou Jesus Cristo ele era um mentiroso, ou Jesus Cristo ele era um lunático, ou ele era o próprio Deus. Não há outra possibilidade, não há outra conclusão que se pode chegar além dessas três. Pois bem, quando nós observamos a pessoa de Jesus Cristo, é interessante, irmãos e irmãs, nós observarmos um pequeno, grande detalhe. Quando nós falamos de Buda, a grande maioria das pessoas, elas não se incomodam. Quando nós falamos de Maomé, a grande maioria das pessoas também não dão tanta importância a este profeta, exceto as pessoas da sua religião. Quando nós falamos de Confúcio, a mesma coisa. As pessoas não ligam muito para isso. Ou, se fôssemos falar dos deuses da mitologia grega, como, por exemplo, Afrodite, Vênus, Netuno, enfim, esses deuses, essas divindades, ninguém liga muita importância. Podemos, é interessante, falar até mesmo de Deus. E as pessoas também, elas não dão tanta importância. Às vezes concordam, às vezes discordam, mas é interessante que quando nós falamos de Jesus Cristo, isto gera imediatamente uma reação, e normalmente é uma reação de rejeição. É uma reação de rejeição. Agora, por quê? Quando se fala desses outros personagens, não há uma reação violenta. Há, de um certo modo, até uma indiferença com relação a alguns deles. E por que há uma reação tão forte, e normalmente uma reação negativa com relação à pessoa de Jesus Cristo? Isto ocorria, e isto ocorre, por uma razão muito simples. Isto ocorre porque nenhum deles, nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nenhum desses disse que era Deus, diferente de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele afirma ser Deus. E afirmando ser Deus, ele leva aquelas pessoas que ouvem essas afirmações a um estado, na grande maioria das vezes, um estado de ira, de ódio, de revolta, na grande maioria das vezes. Mas a realidade é que Jesus, ele alegava ser Deus. E nós podemos ver a palavra de Deus se referindo a ele como Deus. Então veja que o nosso estudo doutrinário, ele também contém um viés apologético. Por quê? Porque nós sabemos que há muitas religiões, inclusive, que negam a divindade de Cristo. Então, como o tema do nosso estudo é o sentido da vida na divindade de Cristo, então mais à frente nós veremos por quê. Talvez nesse estudo nós não consigamos esgotar, nós não consigamos trazer todos os pontos que precisam ser trazidos. Mas nós vamos avançar até onde nós pudermos, para nós vermos e extrairmos as conclusões do porquê havia uma reação, e ainda hoje há uma reação muito negativa na grande maioria das pessoas quando elas escutam o nome de Jesus Cristo. A Bíblia, ela anuncia Jesus, por exemplo, eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Tito, no capítulo 2 e no versículo 13. E lá nós vamos ver
Paulo, ele se referindo a Jesus Cristo como nosso grande Deus e Salvador. Isso está lá registrado no livro de Tito, no capítulo 2 e no versículo 13. Então a palavra do Senhor, ela nos diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui a palavra de Deus mostrando Jesus, apresentando Jesus como sendo Deus. Se nós formos para o Evangelho de João, nós também constataremos a mesmíssima coisa. Por exemplo, em João capítulo 1 e versículo 1, a palavra de Deus ela vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, mais uma vez, as Sagradas Escrituras referindo-se a Jesus Cristo como sendo Deus. Se nós olharmos para Romanos, no capítulo 9 e no versículo 5, nós constataremos também o apóstolo Paulo chamando Jesus Cristo de Deus bendito. Então, abram as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 9 e no versículo 5. Romanos 9, 5 vai nos dizer o seguinte: deles são os patriarcas, segundo a carne, o qual, recomeçando a leitura do versículo 5, a minha versão, a minha tradução é a Nova Almeida Atualizada. Então, é um pouco diferente, provavelmente, da maioria das traduções que os irmãos e as irmãs estão usando. Romanos capítulo 9, versículo 5 diz o seguinte: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Então vemos aqui outra vez as Sagradas Escrituras reportando-se a Jesus Cristo como sendo Deus. E podemos ver isso também em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 8, que eu também convido a igreja a abrirem as suas Bíblias e me acompanharem nesta leitura. Hebreus, capítulo 1 e versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de justiça, é cetro do teu reino. Então, observe, a respeito do Filho. A respeito de quem? De Jesus Cristo. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então, observemos que Jesus Cristo, ele é um ser divino. Nós, quando pronunciamos o credo apostólico, o que é que nós dizemos? Nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, somente aqui nós temos o Deus Pai e nós temos o Deus Filho. E então isso mostra para nós o que? A divindade de Cristo. Outra coisa, nós encontramos nas Escrituras situações envolvendo Jesus Cristo, onde ele é adorado. E nós sabemos que a única pessoa que pode ser adorada é Deus. Mas nós encontramos várias passagens na Escritura e no Novo Testamento, principalmente, onde Jesus Cristo é adorado. E isto, portanto, mostra que Jesus Cristo, ele é Deus. Então, convido os irmãos a me acompanharem no livro de Mateus. Mateus, capítulo 14 e versículo 33.
Mateus capítulo 14, versículo 33. O que é que vai dizer? Vai nos dizer o seguinte: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então, a adoração é algo que só pode ser prestada a Deus. Nós podemos encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 28 e versículo 9, naquela passagem onde Maria Madalena e a outra Maria, elas correm ao encontro de Jesus após a ressurreição. E lá em Mateus capítulo 28, versículo 9, nós vamos encontrar o texto dizendo que elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Adoração é prestada somente a Deus. Quando nós vemos a passagem de Tomé, que não acreditava que Jesus havia sido ressurreto, que Jesus Cristo havia sido ressuscitado, o que é que ocorre? Depois dele tocar nas feridas do Mestre, depois dele tocar nas suas mãos e na sua ferida do lado, o que é que Tomé vai dizer? Ele vai se dirigir a Jesus e ele vai dizer: meu Senhor meu e Deus meu. Mais uma vez, apresentando aqui a divindade de Cristo. Em João capítulo 10 e versículo 30, nós encontramos Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Vamos ver uma outra divindade, uma outra passagem que mostra a divindade de Cristo. Marcos capítulo 2 e versículo 5. Convido a igreja a me acompanhar na leitura de Marcos capítulo 2 e versículo 5. Esta passagem é aquela passagem onde Jesus ele cura o paralítico em Cafarnaum. Então, nós sabemos que quando Jesus ele vai curar aquele paralítico, os fariseus eles estão ali à sua volta, e quando Jesus Cristo diz que os pecados dele, daquele paralítico, estão perdoados, então aqueles fariseus eles se levantam contra Cristo. E eles então começam a fazer um ataque e eles dizem o seguinte, na verdade, eles no seu coração, não em voz alta, mas no seu coração, eles dizem o seguinte: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus, como está em Marcos capítulo 2 e versículo 7. Então ele diz isso por quê? Porque em Marcos, no capítulo 2 e no versículo 5, Jesus Cristo diz: olha, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus, os judeus, eles sabiam que só quem tem poder para perdoar pecados é Jesus Cristo. E então é interessante que o texto termina, pelo menos essa passagem, essa perícope, ela termina quando Jesus Cristo pergunta para eles: então, o que é mais fácil? É dizer os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e ande? E então Jesus Cristo, para mostrar que era Deus, ele faz as duas coisas. Então ele diz: os teus pecados estão perdoados, levante-se, tome o seu leito e ande. O que é que isso demonstra? A divindade de Cristo. Então isto só não vê quem não quer. Há muita clareza nisso. Uma última citação mostrando a divindade de Cristo. Eu peço que os irmãos abram então as suas Bíblias no livro aliás, já está em Marcos. Permaneçam aí em Marcos e vamos ver então o capítulo 14. Marcos, capítulo 14. O versículo 61 e 62. Então, assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu.
O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Portanto, mais uma vez, mostrando o texto aqui o que? Que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o Deus Filho. Jesus Cristo, ele também é rejeitado quando se fala dele, porque ele, quando se apresenta para os judeus, para os fariseus, ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o único caminho para a salvação. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Então isto incomoda a muitas pessoas. Por quê? Porque o caminho não é Maomé, o caminho não é Buda, o caminho não é Confúcio. Jesus diz: eu sou o caminho. Então Jesus é o único personagem da história que diz ser Deus e ainda mais, ele diz que é o único caminho. Mas ele diz: eu sou a verdade. Ele não diz: eu sou uma verdade. Eu sou uma entre várias verdades. Ele diz: eu sou a verdade. E em tempos que nós vivemos de relativismo, de pluralismo, onde todas as ideias são válidas, onde todas as proposições são aceitas como verdade, onde tudo é relativo, então nós percebemos que há uma dificuldade em se aceitar Jesus Cristo como sendo caminho, verdade, vida. Então é por isso que Jesus ele faz essa total diferença na história. E é por isso essa rejeição tão enorme. E então, como o tema do nosso estudo, o significado da vida na divindade de Cristo, é exatamente este. É porque nós não encontraremos jamais sentido, propósito, jamais saberemos por que estamos aqui e para que estamos aqui e qual o propósito da nossa existência, se nós não tivermos voltados para a única verdade, para o único caminho e para a única vida eterna. Então, concluindo, e sabe por que Jesus Cristo ele é o único caminho, a única verdade, a única vida eterna? Se nós olharmos apenas para o nome dele, isso já traz uma resposta completa. Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus não é o nome e Cristo é o sobrenome. Jesus é um nome com significado. E o nome Jesus, na verdade, ele se deriva do hebraico. Jesus Cristo significa, Jesus Cristo está em grego. Em hebraico, o nome Jesus significa Yahvé é salvação. Jeová é salvação. Então, por isso que o nome de Jesus é um nome que dá sentido à vida, sentido à existência. Porque Yahvé, ou Jeová, é a salvação. O nome Jesus no hebraico, no original, é Yehoshua, ou abreviadamente Yeshua. Então, Jeová é salvação. E Cristo não é sobrenome. Cristo também está no grego, mas no hebraico seria o Mashiach, ou o Messias, o ungido. Aquele que foi eleito por Deus. A palavra ungido é aquele que foi eleito por Deus, escolhido por Deus com uma missão especial. E qual foi a missão? De salvar. Porque Jesus, Yeshua, ele
é o Deus Emanuel, Deus conosco. É por isso que só há significado na nossa existência em Jesus Cristo. Então, quero agradecer aos irmãos, às irmãs, a todos que participaram dessa live. Pedir a Deus que Ele continue nos abençoando, que Ele continue nos concedendo este meio tão abençoado de fazermos uso da tecnologia, de modo que, ainda que estejamos longe fisicamente, nós permaneçamos unidos no amor de Cristo, unidos em oração e unidos virtualmente, através dessas lives que têm abençoado a Igreja do Senhor em todo o mundo. E isso tem sido uma bênção de Deus em um momento tão dramático da história, em um momento tão inusitado, tão ímpar na nossa história. Então, quero agradecer a todos que participaram desta live e eu quero concluir com uma oração de agradecimento, de louvor e de gratidão ao nosso Senhor. Então, assim, oremos. Pai Santo, Pai bendito, nós louvamos o Teu santo nome, nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor. Nós Te agradecemos porque, em meio ao caos, o Senhor é aquele que acalma a tempestade. O Senhor é aquele que cuida de nós em todas as circunstâncias, Senhor, da nossa vida. Nós cremos, Senhor, que estamos vivendo um momento de tempestade, mas nós Te agradecemos porque o Senhor nos ensina a não focarmos a tempestade. O Senhor nos ensina a não olharmos para o mar agitado, mas o Senhor nos ensina a olhar para aquele que está no barco, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que acalma as tempestades que estão por fora da nossa alma e aquele que acalma as tempestades que estão dentro da nossa alma. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua santa igreja. Queremos, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor esteja dando direção às autoridades governamentais, que o Senhor esteja, ó Deus, sendo com os médicos, com os profissionais da área da medicina, que estão na linha de frente, ó Deus, tratando dessa epidemia, que o Senhor seja com todo o corpo de funcionário, meu Deus, dos hospitais e dos centros de tratamento dessa doença, dessa epidemia, meu Deus. Dê direção aos governos, dê direção aos profissionais, visita, ó Deus, aqueles que estão sofrendo, que foram atingidos por esta epidemia, os familiares, Senhor, daqueles que partiram, daqueles que morreram em decorrência dessa epidemia, e também, ó Deus, Te pedimos por aqueles que ainda não foram infectados. Pedimos, ó Deus, que a mão da providência esteja sobre o Teu povo e esteja também sobre aqueles que ainda não Te conhecem, para que eles se voltem para Ti, para que eles possam entender, Senhor, que tudo o que está acontecendo nesta terra está debaixo do Seu controle, está debaixo dos Teus decretos, que nada foge, nada escapa 1 milímetro, ó Senhor, do Teu poder e do Teu controle. Abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão esfriando, daqueles que estão esmorecendo, que o Senhor possa levantar aquele que está caído, que o Senhor possa fortalecer o fraco, que o Senhor possa, ó Deus, dar força àqueles que estão, ó Deus, desestimulados. Que tudo isso sirva para abrir os olhos das pessoas e elas possam ver e possam perceber o cumprimento daquilo que está registrado na Bíblia e possam se voltar para Ti. Abençoa a Tua igreja, nos abençoa os nossos cultos, a nossa família e tudo, Senhor, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Não é porque haja em nós mérito algum, mas é confiado nos méritos do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro.